Present Perfect. O presente perfeito é um tempo verbal que só existe na língua inglesa. Ele indica uma ação que começou no passado, mas que se relaciona de alguma forma com o momento presente. A estrutura do presente perfeito vai ser o verbo ter, have, ou terceira pessoa has, mais o particípio passado do verbo principal. Bom, como que funciona o pensamento do falante de inglês para criar o present perfect? Vamos pensar na seguinte situação. Eu faço a afirmação. Eu comprei um carro. Bom, a ação que foi realizada no passado é comprar. Comprei. Porém, você ainda tem esse carro. Então, eu comprei e eu tenho. É esse o raciocínio que é feito. Se eu digo, Maria fez um bolo. A ação que ela realizou no passado foi fazer, fez o bolo, mas ela tem o bolo no momento presente. Então é assim que o falante do inglês raciocina ao usar esse tempo verbal. Vamos ver alguns exemplos aqui. Jonas has fixed the car. O Jonas consertou o carro. Have you tried to switch off the power? Você tentou desligar a energia? Viruses have span throughout the network. Os vírus se espalharam pela rede. I have not done my homework yet. Eu ainda não fiz a minha tarefa. Então vamos analisar esses verbos aqui. Primeiro, quando a gente estiver trabalhando com o present perfect, fazendo a tradução dessas expressões, quase sempre nós traduziremos como se fosse apenas um verbo no português no passado. Então, o Jonas consertou o carro. Às vezes, nós precisaremos fazer uma tradução literal da expressão para ter um sentido mais próximo do que nós usamos, mas geralmente vai ser isso. Ficaria estranho se eu dissesse Jonas tem consertado o carro, porque nós não falamos dessa forma. Então, aqui, o primeiro passo é traduza como se fosse um verbo apenas no passado. Você tentou desligar a energia, os vírus se espalharam. Aqui a gente tem o verbo ter e a gente tem o verbo espalhar-se, que está no passado. Aqui a gente tem o verbo do, no particípio passado, que é o done. I have not done. Eu não fiz a minha tarefa ainda. Vamos ver um exemplo mais prático aqui. No signal has been found yet. Please make sure the antenna cable has been properly connected. Então aqui nós vamos ter duas situações em que uma nós vamos traduzir apenas no passado e a outra a gente precisa traduzir um pouco mais literalmente para que consigamos trazer o sentido para a nossa língua. Nenhum sinal foi encontrado ainda. Por favor, certifique-se de que o cabo da antena tenha sido conectado adequadamente. Então, no primeiro caso, a gente vai traduzir o present perfect como se fosse apenas um verbo no passado. Nenhum sinal foi encontrado ainda. Já no segundo, eu não consigo fazer isso, porque fica um pouco estranho se eu traduzir isso aqui como se fosse passado. Então, eu preciso fazer a tradução literal. Please make sure the antenna cable has been properly connected. Por favor, certifique-se de que o cabo da antena tenha sido adequadamente conectado. Bom, então, se o falante do inglês utiliza o present perfect quando nós usamos uma frase no passado, quando que eles usariam, então, uma frase no passado? E como que isso funcionaria? Existe uma forma prática de diferenciar, então, o presente perfeito do passado simples, do passado normal. Primeiro, se você quer dizer um passado simples, fazer uma afirmação com passado simples no inglês, é preciso determinar o momento em que aquela ação aconteceu no passado. Se não houver esse momento determinado, vai ser o tempo verbal correto, deverá ser o present perfect. Então, algumas expressões nos dão essa ideia de tempo passado, as expressões de tempo, que nós chamamos já de verbo de tempo. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês em vermelho. Por exemplo, yesterday, ontem. Last week, semana passada. In the 60s, nos anos 60. Então, eu estou marcando exatamente quando aquilo aconteceu. Ele se concluiu lá no passado.
Então, eu não vou usar o present perfect nesse caso, eu só vou usar o simple past. Vamos aos exemplos. O Jonas has fixed the car. Então, o Jonas consertou o carro. Presente perfeito. Jonas fixed the car yesterday. O Jonas consertou o carro ontem. Então, como eu tenho a expressão de tempo, eu uso apenas o verbo no passado simples. I have bought a new car. Eu comprei um carro novo. I bought a new car last week. Aqui eu marquei o tempo quando aconteceu no ano passado, então eu uso o simple past. Eu comprei um carro novo semana passada. Computers have changed communications. Os computadores mudaram as comunicações. Computers changed communications in the 60s. Os computadores mudaram as comunicações nos anos 60.